Então, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao nosso workshop O que é que a escola não ensina? E pensámos trazer um bocadinho esta questão porque, ok, as nossas crianças agora estão um bocadinho em casa e os pais começam a perceber-se que há determinadas competências que se calhar estão em falta nas nossas crianças. E então hoje trazemos aqui um bocadinho, vamos pensar, ok, será que é só importante ensinar matemática, português e isto do meio, história, que é a questão que a escola mais ensina, não é? E o grande foco. Será que não seria importante desviarmos um bocadinho este foco? Ok, as competências escolares são importantes e tem todas as outras competências para vivermos em sociedade, para sermos adultos eficientes, proativos, para termos basicamente uma vida de sucesso, que é aquilo que nós todos, enquanto pais e cuidadores, queremos para os nossos filhos. Sejam então bem-vindos, o meu nome é Cátia Sousa, sou psicóloga clínica e da saúde e contribuo com o Sentir Mais no projeto, que é o Sentir Mais Júnior, que eu depois no final posso falar um bocadinho só para perceberem a importância dele e o orgulho que nós temos e o impacto que nós queremos nas crianças com este projeto. Então, primeiro, vamos só pôr-vos já a pensar um bocadinho. Na vossa opinião, o que é que a escola não ensina e que deveria estar a ensinar? Não sei se alguém quer dar um palpite, a sua opinião. O que é que a escola não está a ensinar que deveria ensinar? Muita coisa. Então só uma, Dina, diz uma. Olha, a gostar de nós próprios. Boa, boa. Tentarmos ter a consciência de nós e gostarmos daquilo que tomamos consciência, porque com o ruído que temos à nossa volta, nós nem sequer nos conhecemos, quanto mais gostarmos de nós. Acabamos por, ok, aceitar a opinião dos outros. Como não nos conhecemos, aceitamos a opinião dos outros e não temos aquele espírito crítico e aquele... Boa, Dina. É a criança a conhecer-se e a descobrir os seus potenciais. Sem dúvida. Desenvolvê-los, claro, mas depois. A não julgar os outros. Ok, boa. A questão da empatia, não é? A questão de começarmos a olhar para o outro como para nós mesmos, não é? E termos empatia de, ok, ele está a sentir isto e colocarmos na pele do outro. Muito bem. Eu selecionei 6 coisas, há muitas mais, não é? E eu selecionei 6 coisas, umas mais práticas, não é? Que é importante porque nós não queremos só ser melhores pessoas, nós queremos ter sucesso, não é? Nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso. E nós, enquanto adultos, chegamos agora e pensamos, se alguém me tivesse explicado isto antes, se alguém me tivesse incutido isto antes, é que uma coisa é estar intrínseca em nós, outra coisa é que nós agora, enquanto adultos, temos que batalhar, tirar crenças enraizadas que temos dentro de nós para conseguir ter sucesso e se calhar, se alguém na escola, na família, não é? Já sabemos que a escola está a falhar, então se calhar vamos ter ser nós, enquanto família, enquanto cuidadores, capacitá-los. Não temos capacidade, ok, que projetos é que há aí que desenvolvam estas competências, não é? Porquê? Porque quando somos adultos é muito mais difícil e é um trabalho que causa muito mais dor, não é? Que seria muito mais facilitado se nós já tivéssemos isso enraizado em nós desde crianças que fôssemos evoluindo com estes conceitos. Então, o que é que eu acho, no meu ponto de vista, e segundo a literatura e aquilo que eu vejo e no meu dia-a-dia e na minha experiência profissional, é importante ensinar às crianças questões de finanças pessoais e saber investir. Desenvolver empatia, como a Alexandra disse, gerir o tempo de forma eficiente, porque muitas vezes as crianças sentem-se, e eu fiz-me disso em consulta, estou cansada, mas estás cansada porque eu tenho muito trabalho, é muitos trabalhos, é muita coisa, ok, então e onde é que tens o tempo para tu descansares e para seres tu? Então, porque eles depois, e vamos falar um bocadinho nisto, acabam por ter tanta coisa para fazer que nem sequer fazem uma coisa, porque entretanto já estão perdidos, por onde é que eu vou começar e já não começam por lado nenhum. E é muito importante esta questão de gerir o tempo de forma eficiente. Depois, correr atrás dos sonhos, não é? Nós temos que ter os nossos objetivos e querer alcançá-los. Não vamos só na onda, ok, isto é por aqui, então vou por aqui. Não, vamos correr atrás dos nossos sonhos. Depois, saber empreender. Empreendedorismo, que é uma das palavras que está um bocadinho na moda, não é? Ok, empreendedorismo, então, mas como é que nós podemos fazer isto às crianças? Acreditem que desde muito cedo
podemos começar a incutir as pequenas ideias que eles tenham, que nós até dizemos, mas para cá és um inventor, estás sempre a inventar. Estamos a castrá-los, não é? Vamos saber empreender. E a escola nisto falha um bocadinho, não é? Porque, ok, a escola, já vamos fazer um projeto. Mas a escola, normalmente, quando manda fazer um projeto, já sabe o que é o projeto e vai conduzindo a que eles façam o projeto de acordo com aquilo que eles já estão a pensar. Corrija-me se estou errada, Dina, tu é que estás mais nessa área. Sim, vamos fazer um projeto, mas tem tantas regras do projeto que nós construímos aquilo que a escola quer, não é aquilo que nós queremos. Não é? Olha, e agora assumir que, olha, estou a acabar um semestre de cidadania e assumir que não correu bem. E não correu bem porque é para ir ao encontro, né? A criança entra numa escola nova, num ambiente novo, até inclusive num momento único, esperemos. Sim. Okay? E só há um semestre em que as teorias dizem vai ao encontro da criança, se entra, a respeitar os ritmos, em que as teorias são muito bonitas, mas tens um calendário, tens 50 minutos por semana, tens 14 aulas em que conhecê-los, integrá-los, colocá-los em relação. A própria estrutura, mesmo que haja, desculpa, Dina, mesmo que haja alguém dentro da estrutura que queira fazer diferente, a própria estrutura, as próprias regras não o deixam. E isto é muito importante, é nós começarmos a dar espaço à criança. Pensa tu, qual é a tua ideia? Cátia, eu posso só aqui dizer uma coisa. Quando estavas a falar do gerir o tempo, lembrei-me que num dia destes li uma criança para si própria durante uma semana tem 1h30. Sim. E é muito importante esta questão de, ok, gerir o tempo, e nós depois vamos falar de cada ponto destes de forma individual. Gerir o tempo não é pormos as 24 horas com coisas sempre que têm que, trabalhos, conhecimento, não, vamos pôr lazer, vamos ter tempo para inventar, vamos ter tempo para pensar em projetos, não só, gerir o tempo só com atividades que castrem a criança, não é? Pronto, depois já vamos falar mais sobre esta questão da gestão do tempo, Dina. E por fim, a consciência política e o pensamento crítico. E este ano, nos últimos anos, tem sido um boom. Porque é que nós, enquanto adultos, não somos crianças que estão a votar, nem a pôr determinadas pessoas no poder, não é? Como é que políticos com opiniões tão extremistas, com tão pouca empatia, conseguem ter resultados tão significativos nas eleições, não é? E está-nos que pensar, e por isso é que eu pus aqui um bocadinho isto, porque vem lá de trás. Nós temos que ter pensamento crítico, nós não podemos. Alguém que nos está a vender uma ideia, ok, vende com populismo e fala muito bem, mas nós temos que pensar, mas o que é que ele está a dizer? O que é isto? Que implicações é que isto tem no futuro, não é? E os adultos, e isto é uma realidade, e temos factos concretos, porque é só olharmos em Portugal, temos no mundo também, exemplos desta questão, mas em Portugal, como é que agora, nas últimas presidenciais, alguém com um discurso tão extremista consegue tantos apoiantes, não é? É assustador, e é desde cedo que nós temos que, política à parte, não estamos a falar de partidos políticos, estamos a falar de pessoas, de discursos, de ideias que são defendidas, ok? Porque política não nos interessa nada, não é? Mas é a questão de as ideias que são defendidas, não é? A discriminação, a desvalorização do papel da mulher, tantas coisas que nós vimos e que depois chega ao próprio dia e tem uma representatividade tão grande em Portugal. Alguma coisa falhou para trás e é isso que nós vamos tentar comentar, ok? Se as pessoas não estão a pensar, não estão a... Okay, alguém está a vender isto, mas isto faz-me sentido. Temos que ter pensamento crítico, temos que pensar nas coisas, estudar sobre elas, não é? Não podemos engolir tudo o que nos dão para comer, não é? E as crianças, e quanto mais cedo nós fizermos isso, melhor, não é? Porque depois, se damos representatividade a estas pessoas, vamos sofrer consequências, não é? Se eles têm estas ideias, eles põem-nas em prática, eles não dizem as coisas para o ar, não é? Por isso é muito importante cada vez mais, e esta questão acho que está a ser muito desvalorizada, cada vez mais as crianças têm que ter um pensamento crítico, ok? Estão-me a dizer isto, mas porquê? E a escola normalmente é muito de, mesmo história, de factos históricos.
História é importantíssimo nós conhecermos a história e não tipo, só simplesmente vou decorar isto. Não. Qual é que foi a implicação prática disto ter acontecido? O que é que se está a refletir agora na sociedade atual quando isto aconteceu? Não é só dar factos, não é? E isso a escola não faz. Então alguém tem que tentar incutir isto um bocadinho neles. Então, só para não me alongar muito, que eu estou um bocado entusiasta a falar destas coisas, desculpem, vamos tentar falar em cada um dos temas. Então, primeiro, gerir finanças pessoais e saber investir. O que é isto, o objetivo da educação financeira? Nós dizemos, então, mas para que é que uma criança de 6 anos precisa de saber o valor do dinheiro? Se ela não dá valor ao dinheiro agora, não vai dar no futuro, não é? Ela vai receber um ordenado e vai saber geri-lo. Okay? Ela vai pensar no futuro e, ok, X deste dinheiro é para a minha educação, X deste, vou-me continuar a formar, vou investi-lo de forma consciente, ou simplesmente vou ser consumista e vou gastar tudo logo no primeiro mês. E vê-se muitas pessoas, façam este exercício de consciência, olhem à vossa volta e a quantidade de pessoas que não sabem, adultos que não sabem gerir o dinheiro, que pedem empréstimos, que têm que, a meio do mês já está a pedir ajuda à mãe, não é? E que se calhar adultos que recebem o triplo que os pais recebem de reforma, e a meio do mês já estão a pedir dinheiro aos pais. Alguma coisa está a falhar, não é? Alguma coisa está a falhar e falhou antes. Por isso, vamos ajudar as crianças a começar, pouco a pouco, pequeninas, a ter consciência destas questões, não é? Porque assim, nós vivemos numa sociedade consumista, certo? Mas nós temos que começar a fazer escolhas conscientes na altura de lidar com o dinheiro, não só para a nossa carteira, mas também para o ambiente, não é? Para o planeta. E cada vez mais é importante nós termos a consciencialização disto, não é? Enquanto consumistas, mesmo pessoas que estão constantemente a comprar roupa, não é? E a roupa que não usam, o ano passado não usaram, agora vai já para o lixo. Não, vamos tentar ser mais conscientes, reaproveitar, não é? Tanto, não só financeiramente, mas depois também em questões do planeta. E quanto mais cedo as crianças começarem a ter contato com estas questões financeiras, mais irão perceber a importância de uma boa gestão das contas depois no seu dia a dia. Em cada uma dos capítulos ou em cada uma das sugestões eu vou dar vantagens, ok? Isto aqui, este workshop é só para percebermos qual é a vantagem de trabalharmos estas competências. Não vos vou dar estratégias, como é que podem trabalhar, isso pode ser depois, se quiserem, um workshop para cada um e posso-vos dar algumas ferramentas, não é? Aqui é só para percebermos a importância que estas questões têm no desenvolvimento das crianças. Então, vantagens de gerir as finanças. Organização pessoal, com os planos e com os gastos. É importante a criança saber quanto dinheiro é que tem e quanto é que pode gastar. Vamos às compras com a criança. Ela começa, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Ok. Entramos no supermercado e dizemos, tu tens 3 euros para gastar com as coisas que tu queres. Ok? Ele começa a pôr no carrinho. Ok, 2 euros. A seguir põe outro. Olha, já não podes levar isto, já passou. Tens que escolher um. Ok? Escolhas conscientes. Ter noção que as coisas custam. Não é? Que ele tem um plafond que não pode gastá-lo. E a partir dos 5, 6 anos já podemos começar a fazer estas coisas. Para nós é muito melhor porque acabamos por evitar birras, não é? Claro, se calhar no primeiro dia até vai custar um bocadinho, mas depois vai começar a perceber a dinâmica. Até podemos levar uma calculadora, ou o telemóvel, ou pôr um apontamento, para ele perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam. Depois, é uma vantagem porque a nível de poupança, poupar para conquistar os seus objetivos. Okay? Nós temos um objetivo e é possível que precisamos de algum dinheiro para pô-lo em prática, não é? Então vamos poupar para conseguir chegar. Em crianças pequenas o objetivo pode ser uns patins em linha, ok? Depois vamos aumentando os objetivos ao longo do tempo, não é? Em adolescentes pode ser, ok, eu vou poupar para o meu curso, eu vou poupar para a minha formação. Vamos ajustando à medida que a criança vai crescendo, mas podemos começar a incutir isto na criança muito, muito cedo, ok? Porque desde pequenino que a criança tem um mielheiro, percebe que o dinheiro só aumenta no mielheiro, só aumenta a poupança se ele continuar a pôr lá as moedas, não é? E para ele pôr lá as moedas não as pode gastar, ok? Incutir esta questão da poupança. Começar a ter consciência, consumo consciente e responsável. Sim, nós temos muita vontade de consumir, mas é importante só consumirmos aquilo que é necessário. Uma criança que tem 10 Barbies vai ao supermercado e quer uma Barbie. Será que é tão importante assim tu teres essa Barbie, já que tens lá 10? Não é?
esta consciência, começar a ganhar a consciência. Depois, a questão da responsabilidade, e aqui, por exemplo, a questão da mesada, em que eles precisam de planear para não gastar logo tudo. Vem depois do ponto 5, o autocontrole, quando precisam de gerir uma quantia, independentemente do valor, sei lá, 2, 3 euros. Dá-se a mesada, ao terceiro dia nem preciso dizer, então, mas eu já tinha dado. Ai, mas eu também queria aquilo. Então, para a próxima vez, autocontrole e responsabilidade. Para a próxima vez, vais pensar melhor para depois não quereres alguma coisa e não teres, ok? É muito importante começarmos a incutir estas coisas. E, por fim, a autonomia. Possibilita um maior domínio das suas escolhas pessoais e depois a questão de planear o futuro. Depois, desculpem, passei a mais. Depois, a questão da empatia. Foi a questão que a Alexandra nos trouxe aqui e muito pertinentemente. A empatia não é um traço genético ou um dom. Nós não nascemos e temos empatia, como nós nascemos e se calhar o nosso coeficiente de inteligência já está mais ou menos definido, nós podemos ou não estimulá-lo, não é? Mas a empatia não é genético, não é algo que nasce connosco. É uma competência que nós temos que desenvolver, que nós trabalhamos diariamente. Nós adultos trabalhamos nesta questão da empatia todos os dias, não é? É um exercício que nós fazemos todos os dias, muitas vezes tentar pôr-nos no lugar do outro, porque é difícil. Principalmente a nossa geração e gerações anteriores não tiveram esta educação, não tiveram esta sementinha, não nos foi desde sempre incutido este, ok, tens que pensar no outro, tens que pensar, tens que fazer algo para o outro, não é? Não ser egoísta ao ponto de, ok, por mim tudo bem, ok, mas outra pessoa, não é? A empatia é muito esta capacidade de percebermos o outro, de sentirmos aquilo que o outro está a sentir, de conectarmos com o outro, entender o que é que a pessoa está a sentir e fazer algo em relação a isso, não é? Porque não é, ok, eu sei o que é que a pessoa está a sentir, mas estou indiferente a isso. Não, é conectarmos, ok? E agora, atualmente, neste mundo cheio de tecnologia, as coisas estão a mudar muito rapidamente, não é? Consumimos de forma diferente, produzimos de forma diferente, montes de informação por todo lado e, principalmente, a questão como nós nos relacionamos vai alterando. Principalmente agora a questão da pandemia, houve muitas alterações a nível de relações, não é? Nós não podemos simplesmente ir beber um café com uma amiga, se calhar vamos ter que adaptar-nos e fazer a coisa de maneira diferente, não é? Então, tanta tecnologia, tanta evolução tecnológica, não é? E fala-se muito sobre, ok, então, quais é que são as habilidades do futuro? O que é preciso trabalhar? Agora vou pedir que pensemos aqui um bocadinho interiormente, não precisam de dizer as respostas. O que é que as crianças precisam de desenvolver para se destacar no futuro, no mundo tecnológico, ok? Não é a capacidade de somar, que agora já há calculadoras. Não é a capacidade de saber a história toda atrás para a frente. Não, agora temos o Google, não precisamos ter tudo na nossa cabeça, não é? Como é que as crianças se podem destacar, não é? O que é que as crianças podem fazer diferente? Só há uma resposta para isto. É desenvolvimento das competências humanas e sociais. Okay? Não vale a pena estar a decorar tudo. Não. As crianças marcam pela diferença nas competências humanas e sociais. Porquê? Porque nenhuma máquina consegue replicar isso. Se eu quero fazer a diferença no futuro, se eu quero ser diferente, se eu quero ser bem-sucedido, é nisto que eu tenho que trabalhar. E a questão é, as vossas crianças estão a desenvolver estas capacidades? Não estão. Então temos que ajudá-las nisso. Porque se não formos nós, não são elas que vão a correr atrás. Porque nós é que somos adultos, nós é que sabemos a importância que isto tem. Nós é que sabemos as limitações e as dificuldades que nós tivemos quando chegámos à vida adulta. Ok? Querem que as nossas crianças passem por isso? Não é? Não, então vamos capacitá-las, vamos ajudá-las. E a questão da empatia é muito importante. Porque as crianças vão se tornar adultos mais compreensivos, mais felizes, isto também é muito importante, e esta questão vai-se refletir no seu desenvolvimento e depois também, não pensando a longo prazo, a curto prazo, também vai-se refletir no rendimento académico. Acreditem, o rendimento escolar em crianças que desenvolvem essas competências aumenta e melhora. Okay? Então, quais é que são as vantagens em desenvolver empatia nas crianças? Primeiro,
Promover a satisfação nos relacionamentos, aqui estou a falar em relacionamentos dos amigos, relacionamentos familiares, ok? As crianças envolvem-se, escutam, e os relacionamentos ficam muito mais significativos e se tiverem com crianças que trabalham essas questões com profissionais de saúde, com psicólogos, notam uma diferença muito grande nesta questão. Aumentar a capacidade de superar as adversidades, a facilidade em lidar com as diferenças e muito se fala na questão do bullying nas escolas. Desenvolver empatia iria ter um impacto brutal nestas questões. Porque as crianças sabem lidar com a diferença, não é? Elas vão se colocar no sítio do outro. E estas questões do bullying iriam diminuir, claro que nunca iriam desaparecer, não é? Porque há sempre crianças que são mais resistentes a estas coisas, mas eu acredito que iria haver uma melhoria significativa nesse sentido. Depois, a facilidade em gerir os conflitos. Ok, alguém me ataca, mas calma, eu consigo gerir e consigo responder de outra forma. Se alguém me atacar e eu tiver estas competências, não vai haver uma luta, porque eu consigo dar a volta à situação. Okay? Não escala. Traz benefícios também, a nível depois do futuro, a nível da carreira profissional, porque estas competências depois nós, enquanto adultos, sabemos que na nossa vida profissional são essenciais. E depois também a nível de saúde, porque como reduz os níveis de stress, e sabemos que a felicidade a nível de saúde é muito importante, não é? Porque quando nós estamos mais para baixo, mais tristes, no nosso... Sim, são coisas da cabeça, são coisas mentais, são coisas psicológicas, mas refletem-se no nosso corpo e isso seria tema para outro workshop, ok? Mas, sem dúvida, que tem uma influência positiva nesta questão da saúde física e mental. Depois, a questão de gerir o tempo de forma eficiente. Sim, há muitos workshops de gestão de tempo para crianças, para adultos, para tudo, ok? Mas quanto mais cedo, porque nós agora, e vemos, fazemos escola na internet e vemos montes de profissionais a criar ferramentas para como é que podes gerir o teu tempo de forma eficiente. Isto tudo para adultos. Porquê é que os adultos precisam destas formações e porquê é que há um nicho, porquê é que há tanto espaço para um mercado tão grande de profissionais a trabalhar nesta área? Porque nós, quando crianças, ninguém nos ajudou. Okay? Se nós, enquanto crianças, tivéssemos tido esta ajudinha, pequenas coisas, que depois nós, a gestão do tempo é algo que não é, vou fazer uma formação e vou começar a gerir o meu tempo. Nós, enquanto adultos, sabemos que isso também não funciona. É um crescimento, é experimentar estratégias, ok, não funcionou agora, vou tentar de outra maneira, é começar a limar. E quanto mais cedo nós começarmos, isto funciona, boa, consegui gerir tudo, para a próxima vou fazer mais. Nós precisamos, ao longo da nossa vida, de ir melhorando o nosso desempenho, ok? E aquilo que nós nos propomos a fazer. É normal que a geração atual tenha dificuldade em entender a importância do tempo. Porquê? Porque há muitos estímulos a despertar a atenção. Nós temos no nosso smartphone, no nosso telefone, nós se tivermos uma hora sem sairmos ao telefone, temos 500, 1.000 notificações de tudo. É notícias de última hora, é WhatsApp, é Telegram, é TikToks, nós não, mas se calhar a geração tem muitas notificações do TikTok. E é tanta informação que nós temos que começar a conseguir gerir o tempo, porque é demasiado. E isso vai sobrecarregar-nos, ok? Há sempre coisas novas para ver. Então, o que é que pode ajudar-nos nesta questão? Qual é a vantagem de trabalhar esta questão da gestão de tempo com as crianças? Primeiro, desenvolver o sentido de responsabilidade. As atividades vão ficar mais organizadas, eu giro o meu tempo. Se eu não tiver tempo de fazer o trabalho de história que já foi mandado fazer há uma semana, a culpa não é do professor de inglês que afinal marcou um teste para o dia a seguir. Não é? A culpa, eles vão ser responsáveis. Não é? Porque eu tinha o trabalho de história há uma semana. Se eu tivesse gerido o meu tempo, eu teria conseguido fazer o trabalho de história. Agora, não consegui entregar o trabalho de história porque o professor ontem marcou um teste de inglês para amanhã. Então, e o resto da semana? Okay? Vão começar a atribuir a responsabilidade, assim, claro que vão falhar, é normal, e eu trabalho esta questão da gestão de tempo com crianças, e no início é muito difícil, porque é preciso priorizar o que é mais importante, o que é que vai demorar mais tempo, e no início é muito difícil, mas depois, com o tempo, claro que
Na primeira semana eu ajudo-os a organizar o horário, na segunda semana eu ajudo, na terceira já estou mais na retaguarda e só corrijo e faço assim algumas perguntas, ok, então e se calhar isto, mas se calhar passado 1, 2 meses eles já estão a fazer isto sozinhos, não é? Porque vamos percebendo aquilo que funciona e o que não funciona e vamos aprimorando. Depois também estimula a ter uma atividade e as rotinas mais organizadas. Porquê? Porque há crianças que passam demasiado tempo a fazer uma atividade e depois as outras ficam para trás, não é? Então é essa questão, ok, eu tenho 2 horas para fazer isto, então eu tenho que me focar nisto, eu tenho que fazer isto, porque depois eu tenho que fazer outra coisa, não é? Não dá tanto espaço para procrastinar, ok? Depois, mostrar compromisso com as atividades e com as pessoas, porque a criança vai, como estando mais organizada, ela não vai deixar tarefas por fazer, ok? Ela na escola vai ter os trabalhos sempre feitos. Isso vai trazer o quê? O feedback positivo. Trazendo o feedback positivo, aumenta a autoestima. Vocês dizem, mas ela consegue fazer tudo porque passa mais tempo a estudar. É uma questão de passar mais tempo. É uma questão de ter o tempo mais organizado. Claro que, se eu tiver 10 atividades para fazer e tiver tudo baralhado, não sei o que é que vou fazer primeiro, eu estou a fazer a primeira atividade, só estou a pensar, ainda tenho 9, ainda tenho 9, ainda tenho 9, ainda tenho 9. Vou demorar muito mais tempo a fazer a primeira atividade, porque a minha cabeça não está lá. Porque se eu tiver tudo estruturado, ok, sim, eu já vi que eu consigo fazer as 10 atividades, só preciso cumprir este plano. Eu tenho 1 hora para fazer a primeira, porque era mais difícil, deleguei 1 hora. Ok, durante esta hora eu vou só focar nisto. Claro que às vezes essa hora não é suficiente, mas depois ajustamos. Okay? E isto faz o quê? Faz com que haja a redução dos níveis de stress no seu dia a dia. E depois também faz com que eles aproveitem melhor as experiências e os momentos. Se eu sei que tenho tempo para fazer tudo, eu vou-me focar numa coisa e vou estar plenamente naquela coisa. Sou muito mais eficiente e depois consigo aproveitar mais o meu dia, ok? Porque faço uma coisa de cada vez. E esta questão da gestão de tempo, normalmente nós também incluímos as questões de lazer, de fazer aquilo que eu quero. Quantas crianças têm, sei lá, uma tarde inteira em que diz, como já fizeram tudo, diz fazer o que me apetecer. Mas é fazer o que apetecer às crianças, não é aos pais, está bem? Não os ponham a passear em coisas estranhas ou... E quanto mais crescidos eles estão, mais independência lhes deem mais independência nesta questão de gerir o tempo livre, ok? Claro que quando são mais crianças nós temos que condicionar mais um bocadinho a gestão do tempo livre, mas à medida que eles vão crescendo, vão-nos dando autonomia para eles fazerem efetivamente aquilo que eles gostam. Agora, outra das questões é as crianças correrem atrás dos sonhos. Primeiro, conseguirem saber quais são os seus sonhos, ok? Isto também é muito importante e também daria outro workshop, não é? Porque as crianças não sabem agora quais são os sonhos delas, não é? Elas andam atrás dos sonhos de um influencer que seguem no Instagram ou o que é que eu realmente quero. Isto também é muito importante as crianças começarem a aprender estas questões. E depois de saberem o que é que realmente querem, correr atrás dos sonhos, não é? Ok, eu quero isto, mas eu tenho que conseguir isto, eu vou conseguir isto. Agora, vamos pensar um bocadinho. Quais é que são os sonhos dos vossos filhos? Pensar. Independentemente seja qual for a resposta, além de nós não sabermos, podemos saber ou não quais são os sonhos das crianças, independentemente da resposta, uma coisa é certa, eles só vão conseguir chegar a esses objetivos se eles tiverem determinação, foco e disciplina, que são essenciais para realizar qualquer objetivo. E agora, façam um exercício mental. Sentem que os vossos filhos, que as vossas crianças têm estas competências? Sentem que essas competências são trabalhadas na escola? Se calhar não é? Se calhar eles estão no mar a navegar, para ir para onde a onda vai, e isso no futuro, como nós sabemos, não traz assim tantos resultados como nós queremos, não é? E são estas competências que ninguém está a trabalhar, que eles não estão a ter, que depois vão distinguir quem consegue atingir os sonhos e quem consegue atingir os objetivos e quem depois vai desistir no primeiro obstáculo. Okay? Nós não podemos conquistar os sonhos e os objetivos pelos nossos filhos, mas nós podemos dar-lhes ferramentas e capacitá-los para que eles corram atrás desses objetivos e que não desistam. Ok? E o problema é que muitos pais, muitos cuidadores têm essa coisa.
eu vou dando, eu vou chegando, eu vou... Sim, não vou... ele conseguiu atingir isto, eu ajudei-o. Mas depois, e quando eles falham? Não é? Por algum motivo, quantos pais estão a parar os seus filhos até ao secundário? Ou até à universidade? De repente vão para o mundo do trabalho e dizem, já te ajudei muito, agora faz tu. Então, mas capacitaste para ele agora ter capacidade para fazer ele? Ou foste fazendo por ele até aos 8 anos e agora ele fica completamente perdido? Não é? Porque às vezes os pais, isto é muito difícil, e eu acredito que sim. Às vezes os pais pensam que é o melhor para os filhos. Não é? Sim, vão parando, mas se calhar não, porque depois quando eles falharem, ou quando eles decidem, não, agora faz por ti, então já estás crescido, já estás adulto, vou dar a vida toda a sustentar-te, aí eles ficam completamente perdidos. E nós vemos muito isso em jovens adultos que terminam a universidade e estamos num mercado de trabalho completamente difícil, e estas competências é que distingue o mesmo curso, as mesmas notas, não é? Às vezes, quem tem melhores notas acaba por ir para um supermercado e quem tem piores notas, mas depois tem estas competências, acaba por empreender, como vamos falar a seguir de empreendedorismo, e por conseguir vingar. Okay? E é isto que distingue. São estas pequenas competências que vão distinguir o sucesso do insucesso. Depois, como eu estava a dizer, saber empreender. A palavra da moda é empreendedorismo, não é? Já há uns anos, mas agora cada vez mais, principalmente com esta questão agora de as pessoas ficarem em casa, terem-se lugar para a internet, reinventarem-se, fazerem coisas novas, não é? Então, mas o que é que isto tem a ver com as crianças, não é? Sim, eu vou criar o meu negócio, eu, enquanto adulto, sou empreendedor, crio o meu negócio, mas em criança? Lembram-se daquelas ideias mirabolantes que as vossas crianças têm? Lembram-se daqueles projetos que nós até pensamos, o que é que ele está a dizer? Que ele está a empreender. E nós, desde sempre, castramos. O que é que estás para dizer? Isso não funciona, isso não vai dar nada. Então, e se eu metesse aqui uma roda que isto podia... O quê? Isso nunca funciona. Eu nunca viste um carro a andar só com uma roda. Quem inventou a lâmpada, quem inventou as rodas, é que na altura também era impossível, não é? Então vamos castrá-los. Ok, então, boa ideia, vamos ver se funciona. Nós já sabemos que possivelmente não funciona, mas ele vai tentar. Ok, não dá. Pronto, então se calhar em vez de uma roda vou ter que pôr duas. Então vamos lá pôr duas. Mesmo assim também não está a dar. Se calhar precisa de 4, não é? Então vamos experimentar. Isto é a tal questão de ele não desiste. Quando nós incentivamos a criança a executar as ideias que ela tem, não é? Ela vai ficando cada vez mais segura de si. Não é? Ela vai ficar, ok, eu vou amadurecer, ela vai perceber esta estratégia de não desistir, de ir tentando, não é? E depois, quando chegar a adulto, as ideias que ele tem, vai executá-las. Nós, olhem à vossa volta, no vosso grupo de amigos. Quantos amigos não têm ideias que vocês acham brilhantes, que não saem da gaveta? E não saem da gaveta porquê? Porque lhes falta isto. Se desde o início tivessem lá alguém para dizer, vai, tu consegues, falta isto, fazer acontecer. Por isso, não castrem as crianças desde o início, deixem-nas ser empreendedoras. Querem inventar, a filha quer ir fazer um bolo para vender ao prédio todo. Boa, fantástico, agora tem que levar máscara, mas está bom, não é? Então por que não? É ela que vai, nós não precisamos ir, ela é que vai vender fatias de bolo a 50 cêntimos, tudo bem, não é? Queres um computador? Então o que é que tu podes fazer para ter um computador? Vamos lutar por isso, não é? Então vou vender bolos para o prédio, vou, sei lá, vou à farmácia à senhora do terceiro andar, que já tem uma certa idade e ele quer me dar €1, não é? Vamos lá empreender, não tenham medo. Claro que nós ficamos sempre na retaguarda, não é? Mas vamos pouco a pouco dando-nos esta questão de ir atrás dos sonhos, de não dizer, queres um computador? Como é que nunca vais conseguir arranjar dinheiro para o computador? Tenta tu, pois olha, quando tiver dinheiro chama-me. Não. Ok, queres o computador? Então trabalha para ele. Tens 5 anos, o que é que podes fazer para conseguir arranjar dinheiro? Se calhar vou ligar à avó e vou dizer que vou ajudar a regar as plantas, ver se ela me dá €1. Qualquer coisa, não é? Vamos lutar por aquilo que nós queremos, vamos empreender. Isto, estamos a falar em arranjar estratégias para conseguir dinheiro, que está nas crianças é o mais fácil, mas depois também há ideias de adolescentes, quantos eu trabalho isto com as crianças, a questão do empreendedorismo, e nós damos vários exemplos, e elas ficam crianças de 8 anos com negócios milionários na internet. Okay? Há um miúdo do Brasil
só um exemplo, e eles ficam mesmo, que boa ideia, eu também podia fazer isto. Um miúdo de 8 anos, que jogava ao berlim, não é? E que perdeu muitos berlindes, porque ele é o rapa, não sei o quê, perdeu alguns berlindes. E queria comprar berlindes, e foi à internet à procura de berlindes. Não encontrou berlindes à venda na internet. Se não há berlindes à venda na internet, isto é um negócio para mim. O que é que ele fez? Criou e foi ele vender os berlindes na internet. Tem um negócio de milhões agora. 8 anos. Não é? 8 anos. E quando eu mostro alguns destes exemplos às minhas crianças, são minhas, aos alunos, eles ficam, que fixe, se eu consigo, eu também consigo. Não é? Esta questão do empreendedorismo, cada vez é importante começarmos a fazê-la mais cedo e a incentivar mais cedo. Quais é que são as vantagens? As crianças ganham proatividade, elas começam, se vocês repararem, elas começam a tentar resolver os problemas, tomam decisões, têm alguns obstáculos, ok, então vamos lá superar isto. Vocês começam a notar na criança que ela fica a começar a ganhar mais confiança em si. Resiliência. Crianças empreendedoras não desistem. Desistir não há no vocabulário delas. Não deu desta maneira, ok, então vamos fazer de outra, ok? Isto crianças e adultos também, não é? Desenvolver o sentido de compromisso. Eu tenho este objetivo e vou consegui-lo, não é? Eu vou ter que lutar para o conquistar. Não preciso de A, nem de B, nem de C, ok? Mais ética no trabalho depois, a longo prazo. Vai ensinar sobre a questão da planificação, aumenta a visão do mundo. As crianças, trabalhando estas pequenas coisas na infância, quando chegarem à idade adulta em que efetivamente vão ter que criar um negócio seu ou não, ou trabalhar para alguém, elas já vão ter uma visão mais ampla do mundo, elas já sabem o que é preciso fazer, elas já sabem os passos que têm que dar, ok? Facilitar a solução do problema e depois a questão da valorização, de uma maior valorização do dinheiro, não é? Porque as crianças têm que, para pôr um projeto em prática é preciso dinheiro, claro que sim, não é? Então, claro que os projetos deles no início são pequeninos, não é? E nós criamos sempre nas nossas aulas, onde trabalhamos estas questões, nós pomos sempre a fazer um projeto. E há sempre, no início, eles têm ideias, vamos fazer uma feira, vamos montar um aquário gigante, que o meu objetivo é salvar os marinhos. E depois tu começas mas eu não tenho dinheiro para isto. Então, pôr objetivos mais pequeninos, eles aprendem a ter objetivos mais pequeninos, para eles próprios irem conquistando devagarinho, pouco a pouco. Isto é extremamente importante. Depois, a questão da consciência política. Cada vez mais as crianças têm acesso a muita informação, não é? E muitas vezes elas não têm capacidade para perceber ou para... Muitas vezes a questão do sentido crítico que vem a seguir, não é? A consciência política e o sentido crítico vêm quase lado a lado, não é? E elas vão precisar de orientação e acompanhamento em relação aos valores morais, éticos, políticos. Porquê? Para depois, no futuro, se tornarem adultos maduros, conscientes e justos. E foi um bocadinho aquilo que eu estava a falar no início, quando apresentei as várias áreas que íamos hoje abordar. Depois isso vai se refletir nos políticos e nas escolhas que nós fazemos, e depois criticamos, mas já não há nada a fazer, não é? Temos que ter consciência política e termos consciência que as nossas decisões têm consequências no futuro, não é? Então, porquê é que é tão importante esta questão da consciência política? Porquê? Porque nós, ao trabalhar isto com as crianças, elas vão ficar mais atentas aos problemas que as rodeiam e preparam-nas para tomar depois uma posição. Saber defender o seu ponto de vista, estar num grupo de amigos e alguém estar a defender ideias que tu ouves e pensas, isto não faz sentido. Mas eu tenho uma opinião diferente, mas se calhar eu não tenho a base, não tenho... Não, vamos... Porquê? Porque quanto mais agentes da modificação nós tivermos, mais impacto e mais diferença vamos fazer. Sejamos todos agentes da modificação, não é? Mas temos que incutir isso nas nossas crianças, temos que dar-lhes ferramentas, não é? Temos que dar-lhes conhecimento. Como é que uma criança até tem uma opinião diferente, mas não tendo a base para argumentar, não vai fazer diferença. Num grupo de 5, ela até é contra, mas como não diz nada, aquele grupo de 5, ok. Quem sai, toda a gente concorda comigo, mas havia ali uma que não concordava, mas como não tinha aquelas ferramentas, acabou por não dizer nada, não é? Isto é muito importante na sociedade em que vivemos. E, por fim, a nossa última área, mas não menos importante,
a questão do pensamento crítico, não é? Trata-se de uma avaliação e quando nós temos algum problema, não é? É nós tentarmos não responder de forma impulsiva, não é? Se nós tivermos pensamento, vamos pensar sobre os vários prismas, não é? Temos que tentar perceber aquilo que nos acontece, ok? Não aceitar tudo o que nos dizem, não aceitar, ok, sim, realmente é isto. Não, eu se calhar isto cheira-me um bocado a estúpido, então vou investigar, não é? Vou tentar perceber referências, argumentos, algo que sustente a minha opinião. E quando uma criança exercita este pensamento crítico, ela vai desenvolver depois capacidades emocionais e socioemocionais que depois, a longo prazo, vão ser muito importantes para o seu desenvolvimento. Nós temos que criar crianças autónomas, capazes de pensar de forma independente e conviver ativamente na sociedade, não serem meros peões e que há pessoas que vão conduzi-los e eles vão, não é? E isto nós, enquanto cuidadores, por vezes também tentamos conduzir os nossos filhos. E quando temos assim aquele filho que contesta tudo aquilo que nós dizemos, calma, eu é que sei. Se calhar, porque é que não vemos a opinião dele, não é? No final, ele até pode não ter razão. E depois há outra coisa. Nós, enquanto adultos, temos um poder de argumentação muito maior. Por isso, não tenham medo de deixar os vossos filhos darem a opinião deles. Pode ser contrária à vossa, tudo bem. Mas nós temos um poder de argumentação melhor, porque nós vamos conseguir dar a volta à situação. Mas vamos tentar deixá-los também dar a volta à situação? Hein? Vamos tentar deixá-los explicar o seu ponto de vista? Não é? Porque senão, se ele não pode questionar nenhuma das nossas atitudes, ele não vai questionar nada na vida. Não é? E a escola nesta questão também está a falhar um bocadinho. Eu sei que tem a cidadania e que cada vez mais tentam pôr projetos que tentam falar sobre situações mais importantes da sociedade, mas depois acaba por não desincutir esta questão de criticar e de pensar sobre as coisas que estão a trabalhar. Muitas vezes são trabalhos em que, ok, vamos ao Google falar sobre isto, okay, mas tu escreveste isto, porquê que tu escreveste isto? Porquê que é isto? Porquê que é isto? Não é? E acho que estas áreas todas, e agora concluindo, nós temos que ajudar as nossas crianças a ser diferentes, a pensar diferente, porque são elas o nosso futuro, não é? E se nós queremos uma sociedade diferente, temos que fazer algo já, e porque nós estamos a ver, e principalmente as pessoas que estão cá há mais tempo, não é? Que é uma bola de neve e está cada vez pior e parece que temos que fazer diferente. Se não está a funcionar como nós estamos a fazer, ok, então vamos fazer diferente, não é? Se as crianças não conseguem absorver estas competências da sociedade, vamos nós ensiná-los, não é? Vamos nós capacitá-los. E queria terminar então com esta frase que a infância é o chão que vamos pisar para o resto da vida. Okay? E se nós na infância criarmos um deserto de areias movediças, o que é que acontece ao longo da vida? Vamos enterrando. Vamos enterrando e vamos tentando andar à toa, mas aquilo está sempre. Vamos construir um chão sólido, de cimento, calçada portuguesa. Ok? Para quê? Para depois ao longo da vida vamos sempre crescendo. Okay? Vamos sempre subir as escadinhas, vamos sempre subindo. Não vamos criar uma infância de areias movediças para irmos cada vez mais para baixo. Era isto que eu trazia para vocês hoje. Espero ter sido útil, espero ter sido esclarecedora. Acredito que estejam um bocado assustados. Efetivamente, a escola não ensina isto. Vocês, enquanto cuidadores e pais, é possível que também não tenham estas competências, não é? Agora vou tentar, mensalmente, fazer um workshop sobre cada uma destas competências para vocês, enquanto pais, poderem ajudar as crianças. Mas, de qualquer forma, é muito importante alguém capacitado, alguém formado, conseguir incutir de forma lúdica, porque às vezes as crianças aprendem mais a brincar ou de forma mais lúdica e nós, enquanto profissionais técnicos, temos essa capacidade de adaptar as questões essenciais para a compreensão da criança. Nós, o Centro Mais Júnior, temos um programa incrível que está a ter resultados brutais nas crianças, que trabalha estas competências e trabalha-as de forma lúdica e os pais começam a ver diferença nas crianças e na forma como elas encaram a vida. Por isso, se gostariam que os vossos filhos trabalhassem estas questões, se perceberam a importância, espero que sim, tenha sido clara a importância que estas questões têm na infância e depois no desenvolvimento, entre em contato connosco,
sem compromisso, só para saber qual é o nosso trabalho, o que é que nós fazemos. Se identificarem, ótimo, se não, tudo bem na mesma, nós estamos cá para tentar ajudar e espero que tenham gostado. Qualquer questão podem colocar nos comentários, está bem? Nós vamos estar atentos. Até à próxima!